A gente abre este bloco falando sobre o anúncio da China que suspendeu as importações de 4 frigoríficos brasileiros. Lembrando que o comunicado publicado ontem pela Administração Geral de Alfândegas não explica o motivo para a decisão, Lilian. Pois é, Pedro, e sobre os impactos dessa decisão, a gente conversa agora com o Iago Travagini, que é head da Agrifato e já está aqui conectado conosco. Iago, muito obrigada por atender a gente mais uma vez. Bom dia para você. Bom dia, mais uma vez obrigado pelo convite, Lilian. Bom dia, Pedro. Sempre um prazer falar com vocês aí do AgroBars e vamos lá. Bom, o prazer é nosso. Conta pra gente, né, a reação do mercado após mais essa inesperada notícia da China. Basicamente, né, o que a gente tem visto desde março, Lilian e Pedro, é uma comunicação por parte da China sobre suspensões de plantas frigoríficas. Alegadamente, nas primeiras suspensões, eles declararam problemas de Covid, presença de Covid nas cargas que estavam chegando lá na China, e como esse problema começou a se acumular até mesmo dentro das cidades lá da China, né, a gente viu lockdowns, aparentemente eles ficaram mais nervosos e, consequentemente, mais restritos quanto à entrada de proteínas e cargas lá na China. Então, os problemas iniciais alegaram essa presença de Covid, só que a gente tem visto desde então plantas serem suspensas por uma semana, por 4 semanas. Hoje, o Brasil tem 37 plantas que estariam habilitadas para a China e com a suspensão em definitivo, né? A gente fala temporariamente, mas é um temporário que não tem tempo indeterminado, que são 2 plantas, uma no Pará e uma em Goiás, que perderam a sua habilitação. Então, hoje o mercado goiano e o mercado paraense sofrem mais com essa desabilitação, mas a gente vê que as suspensões temporárias de 7 dias e até 28 dias, como a que aconteceram nessa última semana, impactam o mercado. Dessa vez foram 2 plantas em São Paulo, uma em Goiás e uma no Mato Grosso, que perderam aí a sua habilitação por 7 e 28 dias cada uma delas. Pois é, Iago, né? Tem sido recorrente essas interrupções, né? A gente tem visto de forma recorrente. E qual a leitura deste cenário que vocês da Agrifato estão fazendo e que mostra a sensação também do pecuarista em relação ao mercado chinês, que está extremamente instável, diga-se de passagem? O que a gente olha para o mercado pecuário de maneira geral, né, é que a gente está no momento de safra, ou seja, a gente olha para o mercado e vê cada vez mais bovinos chegando, num ciclo pecuário, no momento do ciclo pecuário em que a gente está num processo de reversão, ou seja, a gente sai de um processo de retenção de fêmeas, porque o preço do bezerro estava compensando, e agora com a queda do preço do bezerro, o descarte de fêmeas começa a acontecer. Aliado-se a isso, a gente teve um primeiro trimestre que estimulou a engorda intensificada, então a gente vê um processo de confinamento, chegada de animais de confinamento e semi-confinamento mais intensificado agora nesse momento, e do próprio processo de final de processo de vacinação, o fim das águas, ocorre um descarte maior de animais. Então a gente enfrenta esse problema de maior oferta, ao mesmo tempo em que a demanda externa, né, que era o principal propulsor de preços máximos para o preço do boi gordo, ela deu uma acalmada. A gente enxerga que o segundo semestre, historicamente, ele tende a ser melhor de exportações e menor de oferta do que o primeiro semestre, então é um impulsionante para o preço no segundo semestre, mas a nossa visão de curtíssimo prazo, ou seja, dos próximos 30 dias, ainda indica um cenário um pouco mais frio para o preço do boi gordo, o mercado ainda é desafiador para o pecuarista nesses próximos 30 dias. Tá aí, diante desse cenário desafiador para o pecuarista, qual a orientação, né, para quem está assistindo a gente, é pecuarista, como que você está enxergando aí o mercado e o posicionamento dos pecuaristas nesse momento, né, em alta de custo de produção, em tantas instabilidades do mercado também? O que a gente tem pontuado, basicamente, é que a volatilidade que tem acontecido e batido no pecuarista de maneira geral, agora que ela acontece para baixo, ela também volta para cima. Então, a volatilidade que a gente pontua, ela sempre tem os seus dois lados, né? Da mesma maneira como ela bate com intensidade na queda, ela bate com intensidade na alta. Então, o momento não é de se travar preços até olhando para a bolsa, né? A gente não tem precificações muito boas para o pecuarista nesse momento, mas a tendência é que a gente volte a ter isso no médio prazo. Então, pecuaristas que vão entregar animais no segundo semestre, a gente tem ficado um pouco mais retraídos dessas vendas antecipadas, justamente por conta da precificação que não está atrativa nesse momento. E aqueles pecuaristas que precisam recompor o seu rebanho, agora sim está um momento muito interessante para recomposição de rebanho. O custo nutricional ainda está elevado, isso não tem muito como escapar, mas o custo de aquisição de recomposição, que faz grande parte aí do custo
da engorda do animal, ele está melhor, as relações de troca boi-bezerro, o ágio do bezerro sobre o boi gordo, está melhor para o pecuarista que faz engorda. Então, a recomposição de estoque pode estar num momento interessante, é algo que a gente tem pontuado aqui com nossos parceiros. Tá aí. Interessante essa questão, principalmente da relação de troca, né, que apontou uma melhora aí que a gente tem observado, até mesmo no Mato Grosso, estava olhando um relatório da Scott recentemente sobre isso. Agora, em relação ao consumo interno, como é que fica, Guiago? Bem, a gente tem acompanhado o consumo interno, pelo menos desde 2020, aí numa situação um pouco mais caótica, né? E quando eu digo caótica, é que o mercado interno ele não tem respondido muito bem à melhora de preços. Eu digo que se o Brasil estivesse caminhando muito bem no sentido de crescimento econômico, desenvolvimento, e no momento muito melhor, a gente provavelmente veria a arroba facilmente passar dos 380, 390 reais durante aquele 2021. Só que desde então, quem tem guiado a melhora de preço é a exportação. O mercado interno, por conta de uma população ainda descapitalizada, ele tem sofrido. Tanto é que agora, com o excesso de oferta comparado ao primeiro trimestre, a carcaça casada voltou a bater o menor valor de 2022. A carcaça hoje é negociada a R$19 o quilo. Então, isso mostra para a gente que o mercado interno ele ainda está cambaleando. Agora a gente tem um cenário bem mais favorável para a carne bovina em relação ao frango e o suíno, mas ainda assim é um cenário cambaleante, digamos assim, para os preços da proteína animal, justamente porque o mercado interno brasileiro ele tem derrapado por conta da situação econômica do Brasil como um todo. A gente está num processo de recuperação, mas ainda assim existe uma dificuldade do brasileiro em consumir a carne nos preços atuais que estão. Tá certo. Iago, muito obrigado pela sua participação. Quero aqui registrar, né, o agradecimento do Agromanhã, o pessoal do Agrifato sempre muito solícito com a gente, principalmente você, sempre trazendo essa análise tão importante para o pecuarista neste momento tão incerto que nós estamos vivendo agora. Muito obrigado, Iago. Verdade. Obrigada, Iago. Você, Alígio. Um abração para todos aí.